Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem vai nos acompanhar, né, posteriormente, né, a ideia era até fazer gravado, mas a gente vai fazer ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo, como diz aí o Fausto Silva. E Túlio Rodrigues, né, @poeta Túlio, aqui no canal Ser Flamengo. Essa entrevista, só lembrando, depois vai estar em formato podcast lá nos agregadores, né, de música, os principais, tem lá, só procurar canal Ser Flamengo. No YouTube também, a gente vai colocar lá, youtube.com/canal Ser Flamengo, e também no nosso site, serflamengo.com.br, destrinchando aqui toda essa entrevista. E só deixando aqui pro pessoal como é que o Túlio, pessoa física ou pessoa jurídica, entre aspas, porque não tem nada registrado, do blog Ser Flamengo, vai cobrir a eleição do Flamengo esse ano. Eu não vou estar mais full time, como eu fiz, estava até falando isso aqui com o Marquinho antes da gente começar. Então, até agosto, que é quando começa formalmente o processo eleitoral, eu vou estar ouvindo quem estivesse anunciando, se colocando como pré-candidato, né? Porque até ali a formalização da inscrição das chapas, que começa em agosto, são pré-candidatos, como tem hoje aqui o Marco Aurélio Assef, que eu já vou agradecendo a oportunidade de a gente bater um papo. E qual vai ser o papo da gente hoje? A gente vai falar sobre o Michel, apresentar ele, conhecer um pouco mais o Michel, a família dele, né, que tem uma história no Flamengo, e um pouco também sobre o factual político do que vem ocorrendo. Lembrando que essa semana a gente teve aí o Landim, junto com os grupos que tem o seu apoio, confirmando, né, a sua candidatura à reeleição. A gente tem já o Walter Monteiro também, que é do Grupo Flamengo da gente, como pré-candidato. A gente vai estar conversando com ele também. E, como eu falei, o espaço aqui vai estar aberto. Michel, Michel, é o costume do seu pai. Marquinho, primeiro te agradecer, né, por você ter aí tirado um pouquinho do seu tempo para a gente bater esse papo. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, né? Quem é, o Marion tá aqui, ó. Marion, boa noite aqui. A Marion tá lá do Twitter, a gente tá ao vivo no Twitter, e depois vai estar disponível, como eu falei, em todos os canais. Um beijo, Marion! No YouTube também, um beijão para Marion também. Então, quero que o Marquinho fale um pouquinho dele, quem é ele, você falar aí, quiser falar um pouquinho também do seu pai, já aproveitar, do envolvimento que a sua família tem histórica, né? Podemos dizer assim, histórica, com o Flamengo. Se tiver alguma pergunta que a galera queira fazer aí do Twitter, como a gente está ao vivo no Twitter, twitter.com/blog Ser Flamengo, a galera pode soltar aí que eu mando aqui pro Marquinhos depois. Vou te colocar em destaque aqui, mas eu tô aqui no bastidor aqui acompanhando para deixar você. Você é o cara que tem que aparecer aqui. Bom, eu penso que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, como diz aquela música, e eu espero sempre estar falando de Flamengo, eu espero sempre estar vivendo o Flamengo e sempre vendo o Flamengo ser campeão no campo de futebol, na quadra de vôlei, na quadra de basquete, nos tatames do judô, nas piscinas, ou seja, em qualquer lugar que houver um atleta, né, vestindo o manto sagrado, estaremos lá para torcer e vibrar com as nossas conquistas. Pois bem, eu me chamo Marco Aurélio Assef, eu sou o benemérito mais jovem da história do Flamengo, eu estou exercendo o meu 4º mandato no Conselho de Administração, já fui diretor de Relações Externas, fui secretário do Conselho de Administração por 6 anos, tendo exercido a presidência, né, em 2015, e digo aqui, para aqueles que não conhecem, o Conselho de Administração tem, dentre várias competências, tem conduzir o processo eleitoral. E quando eu estive na presidência em exercício, em 2015, eu pude conduzir por um período aproximado de um mês, aquela disputa entre o Bandeira de Melo, a buscar a reeleição, contra o Valim Vasconcelos. Então, eu consegui, dentro de toda a divergência política, dentro de toda aquela polarização, fazer com que o processo eleitoral, né, fosse sadio, fosse democrático e fosse respeitoso. Me apresentando, meu pai é o grande benemérito do Flamengo, Michel Assef, advogado do Flamengo nos tribunais esportivos desde 1976, tendo uma atuação permanente, sem interrupção, independentemente do presidente que estava lá, sempre que foi convocado para defender o Flamengo, como ele não sabia, assim como eu, vestir um meião e uma chuteira e ir para o campo de futebol fazer gol, nós sabíamos vestir um terno e defender o Flamengo nos tribunais, nas federações, nas confederações, qualquer que seja a modalidade. Então,
eu fui concebido, né, pela união de meu pai e minha mãe, que foram apresentados pelo grande benemérito Rui de Carvalho. Então, eu posso dizer que eu me chamo Marco Aurélio em homenagem ao Marco Aurélio Moreira Leite, que também era um outro grande rubro-negro, filho do doutor Antônio Moreira Leite, outro grande benemérito. Então, a minha vida já nasce com o Flamengo dentro de mim, né? O dia que eu nasci na maternidade, a charanga rubro-negra estava lá a tocar. Então, eu penso que o primeiro bem que eu tenho, a primeira palavra que eu falo e tudo que eu penso, em primeiro lugar, vem o Flamengo. Então, fui procurado por bons amigos rubro-negros, né, verdadeiros, que são preocupados com a causa rubro-negra, para assumir essa convocação de colocar meu nome à disposição. Então, isso não é um projeto pessoal, isso é um projeto de um grupo, né, de amigos, um grupo de rubro-negros que pretende ver o Flamengo, né, livre de uma polarização extrema, como nós vivemos hoje na nossa política nacional. É importante apaziguar os ânimos, é importante fazer um discurso de união, pois eu pertencia ao Conselho de Administração do Bandeira de Melo, no segundo mandato, assim como hoje eu pertenço ao Conselho de Administração do presidente Rodolfo Landim, vitorioso dentro do campo de futebol, vitorioso no basquete, no remo, mas o Flamengo precisa também pensar na responsabilidade financeira, não é? Nós precisamos ter os pés no chão e não projetarmos medidas e projetarmos, né, orçamento sem que isso esteja, né, dentro da nossa realidade. Então, é basicamente nesse contexto que eu estou a conversar com os meus pares para falar de eleição do Flamengo, que vai ser em dezembro, né? Eu penso que é um período muito longo, nem a eleição americana, com aquelas prévias nos estados, se discute, né, esse tema eleitoreiro por tanto tempo. Então, diante da declaração do presidente Rodolfo Landim, se colocando como candidato à reeleição, que ele tem o direito, garantido por estatuto, não obstante, né, no seu plano de governo original, né, até mesmo que causou a cisão, né, do grupo original da Chapa Azul, quando o Bandeira de Melo vem para a reeleição, e aí eles têm uma discórdia, e o presidente Rodolfo Landim segue o exemplo do Bandeira de Melo ao vir para a reeleição, não obstante o projeto original ter consignado por documento escrito que eles não buscariam esse mecanismo que é de direito estatutário, né? Que poderia ter sido apresentada uma emenda ao estatuto para vedar a eleição, porque, como muito bem falou o presidente, a quem eu julgo um homem honrado, um homem íntegro, um expert em petróleo e gás, e que se tornou um grande presidente do Flamengo, campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, né? E isso poderia ter sido levado ao Conselho Deliberativo para evitar que a reeleição venha a ser um direito garantido, se assim pensou ele, como assim pensou o Bandeira de Melo, porque quando há reeleição, né, como nas palavras do próprio presidente, não estou aqui fazendo palavras próprias, né, as próprias palavras dele, ele diz que quando há o direito à reeleição, o atual presidente, isso eu estou falando em tese, ao invés de trabalhar para o clube, passa a trabalhar com fins eleitorais. Essa é uma entrevista que o presidente concedeu a um jornalista da ESPN, né, que foi amplamente divulgada aí pelas redes sociais, mas julgo que é um presidente vitorioso dentro do campo, mas que precisa apaziguar os ânimos da sua própria diretoria, que vive em constante conflito, porque para ser eleito precisou fazer uma grande coalizão, uma coalizão que abrigou quase todas as correntes do clube, né, contra o Bandeira de Melo. Então, é imperioso pacificar o clube, é imperioso tornar o Flamengo unido, porque, como diz aquele jargão, o Flamengo unido é imbatível. Marquinhos, você falou um pouco
vamos dizer assim, de algumas coisas, até questão do orçamento, que do Flamengo esse ano, geralmente o pessoal nem se liga muito nisso, ele acabou virando um debate público justamente vamos dizer assim, pelo otimismo com que ele foi posto, né? Tipo, esperando que já em abril, ou seja, no mês que vem, tivesse o retorno do público. E o Flamengo, eu sempre falo isso quando eu vou fazer comentários sobre o orçamento, sobre as finanças do Flamengo. Eu falo, gente, o Flamengo entrou esse ano com menos 100 milhões, orçou e não vai ter como cumprir isso de forma alguma, enquanto não se tiver uma solução mais efetiva com relação à pandemia. E aí a minha pergunta é o seguinte: geralmente, quando você vai lançar candidatos, é porque há uma insatisfação com o que está sendo feito no clube, né? Ou seja, você, de certa forma, estou fazendo uma análise aqui, mas tem algo que você diverge, como você colocou algumas coisas, que faz com que você venha candidato e com todas as ponderações de que o Landim é extremamente vencedor no campo, acho que não tem como alguém negar isso, né? De que venceu quase tudo no futebol. E aí eu queria saber o que te motivou a vir presidente, né? Você até contou que foi uma questão que os amigos conversaram com você, mas o que você vê hoje no Flamengo é que você fala, pô, se eu estiver lá, eu vou querer melhorar isso, e o que te convenceu, de fato, a se colocar à disposição no pleito de dezembro? O ponto 01, né, que é muito falado atualmente, é a questão da nossa comunicação e marketing, não é? É inegável que o rompimento do contrato com a Globo para a transmissão do Campeonato Estadual foi muito maléfico para os sócios do Flamengo e para a torcida do Flamengo, que sempre foi telespectadora das nossas partidas do Campeonato Estadual, que é um campeonato fantástico, que sempre foi o melhor campeonato estadual do Brasil, né? Imaginamos que a Globo é uma televisão que tem uma penetração nacional, que tem uma capilaridade, que tem uma audiência que é inegável, que é a maior do Brasil. E não podemos esquecer que a Globo, quando não tínhamos dinheiro, ela sempre antecipou nossas receitas, né? Ela nos ajudou a construir aquele campeonato de 87, que, poxa, nos deu uma alegria, que foi o nosso tetracampeonato, o último título nacional do Arthur Antunes Coimbra, o nosso Rei Zico. Então, nós precisamos ter, no primeiro momento, responsabilidade orçamentária, porque o ano passado, quando não vendemos os direitos de transmissão do campeonato estadual, né, nós deixamos de arrecadar uma verba que era certa. É a velha teoria do avião que decola com assento vazio. Não chega a ser um prejuízo. Eu corrijo, é um prejuízo porque houve custo para aquele assento, né, ser colocado. E quando o avião decola com assento vazio, é um prejuízo que você não consegue recuperar. Então, quando nós jogamos o campeonato estadual, sem a captação de recursos do direito televisivo, nós deixamos de arrecadar essa receita, que é fundamental para o custeio desse time do Flamengo, que é um belo time, mas um time caro. A gente não pode fechar os olhos para isso. Um time vencedor é um time caro. Então, quando não critico aqui a Record, pelo contrário, agradeço a Record por ter feito uma proposta. É a nossa parceira. Mas eu penso que a transmissão dos jogos que não são na TV aberta, através da Flá TV+, que é uma iniciativa louvável, é uma iniciativa, né, inovadora, mas que precisava ser muito bem trabalhada antes de ser colocada no ar, sob pena da gente sofrer essas críticas, né, corretas a respeito da condução da transmissão desses jogos. Esse é o ponto número 1 da questão da comunicação e marketing. O @BrunoCA aqui, 042, tem um número aqui, mas o Bruno está perguntando o seguinte: Marco, o que você acha a respeito da unificação das pastas de marketing e comunicação? Bom, eu penso que é apenas uma unificação no papel. Isso é inegável. Nós temos a exata consciência de que o Flamengo, né, hoje é composto por um grupo, e esse grupo opina, né, basicamente em todas as matérias. Então, essa unificação é apenas pro forma. Aí você pode, quiser seguir, você estava falando que tinha outra questão também, aí eu vou fazendo as perguntas aqui, que estiver dentro do assunto, que a galera começou a mandar perguntas. Boa noite aqui rapidinho pro Ian Benício. Um abraço, Ian, tamo junto. Ricardo Xerém, Ian Benício. Saudações rubro-negras. É isso aí, a galera tá aí. Aí eu vou te fazendo as perguntas, você pode concluir o que você estava falando.
Bom, o ponto número 2 diz respeito ao nosso planejamento. Vocês todos têm conhecimento aqui, os telespectadores, que o Flamengo incluiu no seu orçamento receitas de bilheteria como se os estádios pudessem estar abertos em abril. E essa crise, que foi agravada recentemente, já está completando aniversário de 1 ano. Então, eu penso que foi uma medida um pouco arrojada, né, para ser um tanto quanto cortês, né? E isso não condiz com a realidade da questão sanitária que assola o mundo inteiro. Então, o planejamento, ao fazer essa indicação de receita, se equivocou. Outro ponto que é fundamental, que isso é publicado, balanço, publicado as contas do Flamengo, não estou aqui contando nenhuma confidência, né? Porque eu, como conselheiro do Flamengo, como membro do Conselho de Administração, tenho o dever, e assim faço, em guardar sigilo das nossas matérias internas. Digo que o orçamento de 2020, quando foi readequado, penso eu que em setembro, isso aí, um determinado valor, agora que me falha a memória, e o que foi efetivamente recolhido, né, foi diferente. Então, quando nós readequamos o orçamento, existe aí uma defasagem, existe aí uma diferença entre o que nós pretendíamos arrecadar e entre o que efetivamente nós arrecadamos. Então, há um hiato de 80 milhões, né, em que o Flamengo pensava em arrecadar no orçamento, que de fato é uma peça fictícia, e entre o que efetivamente nós realizamos. Então, essa questão financeira de que muito se fala, que o Flamengo hoje é gerido por grandes empresários, né, de fato são, mas nas suas respectivas áreas, né, porque o futebol é um mix entre responsabilidade financeira e resultado desportivo. Isso é uma ciência que só quem vive o Flamengo, é uma ciência de quem só está lá há muito tempo consegue compreender. Tem algumas perguntas aqui, aí, só para ser breve, assim, você pretende no seu plano de governo, desculpa, incluir alguma coisa com relação à construção de estádio? Eu vou dar, sempre dou minha opinião sobre isso, acho que o estádio do Flamengo é o Maracanã, inclusive tem a galera comentando aqui que você foi lá falar sobre a questão da alteração do nome, que é um absurdo, né? Não pelo Pelé, mas nada contra o Pelé também, né? Mudar o nome do Maracanã do Mário Filho para Pelé, mas se você planeja trazer alguma coisa nesse sentido, ou se você olha, assim como o Landim também olhava na época da eleição, de que o estádio do Flamengo é o Maracanã. Bom, é um tema que... E a pergunta aqui, rapidinho, deixa eu só dar aqui, ó. É o Roberto S. Filho 1, @Roberto S. Filho. O Flamengo terá seu estádio, eu entendo como estádio próprio. Bom, o Flamengo tem como sua casa o Maracanã. Foi lá que nós tivemos as nossas grandes conquistas, né? O gol do Rondinelli, que foi o pontapé inicial onde tudo começou para aquela geração vitoriosa dos anos 80, com a vinda da FAF, né? Nós tivemos o gol do Nunes em 80, tivemos o 3-0 em cima do Santos em 83, em 87 tivemos o nosso tetra, que nós fomos campeões dentro de campo, e penso eu que por uma frivolidade, por uma questiúncula jurídica, né, por esse ponto nós não conseguimos, né, vencer o processo que falava sobre o título de 81 e 92, com aquele caso que nos traz muita tristeza, com aquela queda da arquibancada que nós ganhamos do Botafogo, né, o gol do Angelim. Então, a casa do Flamengo é o Maracanã, mas o Flamengo precisa, né, vencer uma concorrência ou licitação para termos a administração do Maracanã, porque quem precisa do Maracanã, o Flamengo é que é necessário para o Maracanã. O Maracanã sem o Flamengo não se paga. Então, precisamos inverter a ordem, compreende? Então, a nossa casa é o Maracanã. Nós não podemos fechar os olhos para o estádio José Bastos Padilha, né, que foi construído nos anos 30 por esse grande presidente que deu início a uma nacionalização, né, do Flamengo na década de 30 e 40. E é importante nós olharmos para aquela estrutura que foi reformada, que foi reforçada,
mas é uma estrutura antiga que nós precisamos olhar com muito carinho para que, né, tenhamos ali uma revitalização daquela área, porque é uma área inútil, né, do ponto de vista da qual ele se dispunha a ser, que era um estádio para competição. Hoje lá são disputados torneios de futebol feminino, torneio de futebol juniores, e com arquibancada, né, sempre considerada precária por causa dessa estrutura bastante antiga. Então, o estádio do Flamengo é o Maracanã, é a nossa casa que nós nos identificamos de corpo e alma. Bom, seguindo aqui, daqui a pouco eu vou fazer, tem pessoal perguntando também em relação com a torcida e tal, a gente vai trazendo aqui, todo mundo que está acompanhando. Eu queria saber se o Flamengo hoje, na eleição, pelo menos no meu entender, antigamente, né, era muito aquela coisa do, não é uma forma pejorativa, mas dos cacifes, né, então o Flamengo sempre teve os seus ex-presidentes vivos, né, a maioria, o pessoal fala assim, pô, mas por que a política do Flamengo é tão confusa? Túlio, é porque tem muito ex-presidente vivo, falavam assim, em tom de brincadeira, claro. E hoje não, a partir de 2012, a coisa do grupo, né, que seria, teoricamente, olhando para a política nacional, seria o partido político, teve uma grande importância, principalmente a partir do trabalho do Soflá, né, o Sócio pelo Flamengo, foi a base de apoio do Bandeira durante os seus 2 mandatos. E o Landim, em 2018, que eu acho que foi uma estratégia de campanha muito louvável, né, para quem está acompanhando, ele já no seu evento de lançamento, eu estava nesse dia lá, ele já se sentou junto com o Dunche e mais, acho que na época, se não me engano, 8 grupos políticos, né? Ele sentou ali com 8 grupos políticos, depois mais alguns se agregaram a ele, e ele agora já tem esses 8, vamos dizer assim, alguns não, o Flamage, por exemplo, que estava com eles na eleição passada, não está mais, tem o Identidade Rubro-Negra, que é do Wagner Coy, eu não sei se ainda está atuando e tal, mas ele continua, até porque teve alguns grupos lá que racharam, então virou um outro grupo, mas de certa forma está com o Landim. E aí eu queria que você falasse, quem te apoia, né, se você tem apoio de algum ex-presidente, que também ainda, né, é uma coisa muito forte, né, você tem um apoio, por exemplo, do Márcio Braga, de um Delair, de um Kleber Leite, deixa eu ver aqui, Edmundo, todos esses presidentes, Jorge Elal, o senhor Eduardo Mota, é sempre uma importância muito grande, e se você conversa com algum grupo, vem conversando, batendo papo, se tem essa possibilidade de trazer algum grupo político com você, porque a gente tem os outros grupos que são opositores à gestão atual. Aí, resumindo também, quem apoia hoje a campanha do Marco Aurélio Acef, presidente do Flamengo? Bom, essa questão de grupo, né, como você mesmo disse, é muito recente. Eu, apesar de jovem, não vou dizer que faço política, porque isso é uma coisa que eu penso que é pejorativa, né? Eu penso Flamengo, eu acordo, eu passo meu dia e durmo vivendo Flamengo, né, como advogado. Então, eu julgo que o seguinte, por óbvio, eu tenho inúmeros grupos, né, a conversar, né, tenho alguns ex-presidentes a instigar e estimular nessa candidatura, que no momento adequado eu vou apresentar os nomes. Mas eu digo, de um outro ponto de vista, que isso foi muito ruim, né? Todo assunto tem um ponto bom e um ponto ruim, né? O ponto bom é que as pessoas cada vez mais estão interessadas na política do Flamengo. Mas o ponto ruim é que são formados grupos, né, de 10, 15, 20 pessoas que se unem em convergências, né, circunstanciais para o quê? Para pleitear cadeiras do Conselho de Administração, para pleitear cadeiras no Conselho Diretor com vice-presidências. Então, eu julgo que eu não pertenço a grupo nenhum, eu sou benemérito do clube, eu estou no clube, né, eu pertenci ao Conselho de Administração pela primeira vez, né, em 2007, 2008, 2009, quando nós fomos campeões. Então, eu digo o seguinte, os grupos são importantes porque demonstram interesses comuns das pessoas em pensar Flamengo. Mas o ponto negativo é o fisiologismo, né, que é levado a reboque com a união de determinadas pessoas para pleitear em nome próprio, quer dizer, em nome do grupo, determinados cargos. Então, eu não tenho como avaliar qual é o ponto mais importante, se é o negativo ou se é o positivo, porque é inegável que uma grande coligação com interesses
né, nem sempre na mesma direção, acabam por se unir, por vencer uma eleição, e depois acabam brigando, e no curso do mandato existe aquela guerra interna política que é maléfica ao Flamengo. Então nós temos que pensar o Flamengo como um só, não como um clube dentro de um clube, né? O Flamengo é uno, indivisível. Então esse é o sentido, né, dos meus pensamentos a respeito dessa setorização, dessa fragmentaridade do clube, né? Que hoje nós temos mais grupos políticos do que o Afeganistão tem de tribo. Verdade, cada vez mais. Inclusive, eu vi essa semana no comunicado dos grupos em apoio ao Landim, em que ele tinha mais um grupo ali que eu não conhecia, e até conversando com a Vivi Mariano, que é minha amiga, ela, pô, que grupo é esse aqui? Eu também não conhecia e tal, e fui procurar saber, e se lembrou muito bem, né, quando a gente faz a comparação, porque a gente fala assim, o Flamengo é igual à política nacional, tem diferenças e tem as suas semelhanças também, de que eu lembro que até uma das minhas perguntas nessa coletiva de apresentação da chapa do Landim, em que ele estava rodeado pelos grupos, que eu falava se o apoio era em troca de cargos, né? E aí me responderam, não é, me responderam lá, alguns grupos resolveram. A gente sabe que não. Inclusive, eu falo pro pessoal o seguinte, cara, tem perguntas que às vezes você vai fazer, coisas que você sabe qual é, o que vai ser cumprido e o que não vai ser cumprido quando você tem ali o plano de governo, e eu sabia que ali os grupos estavam apoiando, claro, para ter os seus cargos, tanto que o próprio Conselho de Futebol abriga, né, alguns grupos políticos também, o que, gente, assim, não é nada negativo, dependendo do ponto de vista que você vai ver isso aí, é só uma observação. Tem uma outra pergunta aqui, ó, do Wills, @Wills_57, que ele falou, qual a avaliação que você faz sobre a relação atual do Flamengo, eu entendo como a instituição, né, o clube, com a sua torcida? Bom, eu penso que existem duas condenações. A revelia para o afastamento, né, da presença no Maracanã da torcida raça e da torcida jovem, né? Infelizmente, esse processo correu à revelia das torcidas. As torcidas foram condenadas, porque, como o nome está a dizer, as torcidas são organizadas, elas têm CNPJ, né? E julgo que a instituição Flamengo tem como seu maior patrimônio, né, a sua torcida. O Flamengo, né, deve ao povo a dimensão que nós temos nos dias de hoje. Então, eu imagino que deveríamos ser um pouco mais solidários a quem nos colocou nesse patamar, né, hoje tão popularmente conhecido como outro patamar. Então, o Flamengo merece, sim, abanar, acarinhar sempre a presença das torcidas organizadas nos estádios e estender a mão para quem está hoje passando um momento de dificuldade, e eu não digo nem de dificuldade financeira, eu digo de dificuldade judicial, de poder, né, reverter essa condenação de afastamento dos estádios por 3 anos. Isso é uma matéria que me traz muita... No caso é da raça ou é da Jovem? Porque a Jovem, se eu não me engano, ela foi, eu não lembro agora, tinha sido banida, alguma coisa assim, não sei se era uma exclusão permanente. A raça eu sei que estava cumprindo uma punição também. Se quiser pode até explicar isso aí pra gente, que a galera se interessa muito pelo assunto. E você defende a torcida nessas causas? Pode também falar, porque é um assunto importante. Eu ainda não defendi, mas já estou em processo de conversa, né? Porque as torcidas precisam, né, ter um apoio, precisam ter um carinho, porque são voluntários da causa Flamengo, são verdadeiros soldados da nossa nação rubro-negra. E o que eu notei e o que eu vi é que existe um processo com uma sentença do ano passado, né, que condenava solidariamente a raça e a Jovem, né, num processo que correu à revelia, sem respeito aos princípios de contraditório e ampla defesa. Então, elas estão, de fato, afastadas do estádio. Mas eu julgo que essa sentença deve ser revertida, porque é impensável que alguém ou qualquer pessoa, quer seja jurídica ou física, seja condenada sem o exercício, né, do direito de contraditório e ampla defesa. Eu vou te colocar vamos dizer assim, numa saia justa aqui, mas eu acho que é bom essa pergunta, esse esclarecimento.
Hoje a gente tem por exemplo, o Flamengo hoje tem a vice-presidência de embaixadas, né? Que é o Maurício que toca, né? Inclusive, né, faz um trabalho que, pô, desde que ele pegou, hoje tem 420 embaixadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, ou seja, é uma coisa oficial que tem uma relação formal com o clube, ele tem regimento interno, ele tem código de conduta, e isso não tem com a torcida, né? E sempre quando as torcidas entram que tem problemas judiciais, eu vejo torcedores nas redes sociais cobrando o apoio jurídico do clube para com esses torcedores, né? Porque eu também acho justo que você teve um membro lá da torcida tal que brigou e a torcida inteira pague, né? Ou seja, o CNPJ pague pelo CPF. Eu acho isso completamente errado, e hoje, pela tecnologia que a gente tem, inclusive à disposição tanto da polícia como da justiça, tem como você identificar essas pessoas individualmente e responsabilizá-las, né? E a gente sabe também, né, que geralmente essas pessoas que vão para o estádio arrumar confusão fazem atrocidades, né, não só do Flamengo, mas de todas as torcidas, e saem praticamente impunes, né? Isso E aí eu não estou falando de protesto aqui, protesto ali, aquela coisa toda que a gente conhece, que faz parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso ano, né? Do nosso dia a dia até do Flamengo. Se você sendo presidente, pelo que você está falando, se você pensaria de alguma forma, vamos dizer assim, aproximar a instituição de uma forma, vamos dizer assim, oficial, como a gente tem hoje essa relação com as embaixadas, para poder prestar até um auxílio jurídico, desde que as torcidas também cumpram algum tipo de contrapartida perante ao clube, como são as embaixadas. Então, por exemplo, se eu tiver as embaixadas, elas não podem, por exemplo, ter posicionamento político, elas têm que ter um número de sócio-torcedores para ser consulado e um outro número para ser sócio-torcedor. O que você pensa sobre organizar, se pensa em formalizar e aproximar e também dar apoio jurídico a eles, a esses problemas que eles sofrem aí pela justiça, principalmente aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro? Quer contrapartida maior do que estar permanentemente apoiando o Flamengo, quer seja na Vila Bariri, quer seja na Moça Bonita, quer seja em qualquer lugar, né, do mundo, porque a torcida foi para Doha, a torcida foi para Lima. Essa é a contrapartida da torcida, que é feita de forma voluntária e apaixonada. Esse é o grande patrimônio do Flamengo. Então eu digo o seguinte, que hoje as torcidas organizadas têm os seus cadastros, né, dos seus membros permanentes, né? Pertence à torcida quem tem o seu cadastro atualizado na torcida e dela, né, frequenta. Então, eu penso que é uma injustiça danada você pegar uma pessoa aleatória, coloca a camisa de uma torcida, vai pratica um crime e a torcida paga a conta. E essa pessoa não está na lista, né, de sócios cadastrados, porque as torcidas têm as suas listas e os engajados contribuem. Então, eu penso que essa responsabilização das torcidas, né, ela é injusta. Né? E como um ovo podre, né, acaba por contaminar os outros, e é o filho feio. É o filho feio do Flamengo, são as torcidas organizadas, que é uma maldade que se faz. Uma maldade. A torcida precisa ser endeusada, porque eles são voluntários do Flamengo, eles não recebem salário, eles são apaixonados pelo clube e merecem todo o carinho, toda espécie de apoio. Tem uma pergunta aqui, só o Will, underline 57, falou aqui que a pergunta dele não falava diretamente das organizadas, mas da torcida em geral, off-rio e tal. A gente pode voltar a esse assunto de novo. Eu quero ler aqui uma pergunta da Marion. Ela fala o seguinte: Túlio, gostaria de saber sobre a inclusão das mulheres, o que o Marco Aurélio pretende fazer né, para poder incluir as mulheres. Inclusive, vai lembrar que há 3 anos atrás, quando eu entrevistei todos os candidatos a vice, né, de todas as chapas, esse era um tema que eu trazia, porque eu acho que cabe mais ali, geralmente o vice-presidente fica com, vamos dizer assim, o Rodrigo se dedica ao jurídico, né, mas geralmente o vice-presidente tem uma atuação um pouquinho, vamos dizer assim, mais ampla, às vezes escolhe alguma coisa, então eu levava essa pergunta para os vice-presidentes, os candidatos a vice, no caso, e a gente realmente vê que a participação de mulheres na política do Flamengo, principalmente depois do que ocorreu com a Patrícia Amorim, agora a gente tem uma exceção aí, a Marion, é praticamente nula, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero, falando das mulheres, elogiar a nossa primeira-dama, que é uma figura humana que assumiu um papel da nossa pasta de responsabilidade social,
né, estando presente no clube, quer seja com um programa de coleta de sangue, quer seja sempre presente aos estádios, acompanhando seu marido, é uma figura humana louvável, é uma verdadeira liderança. E em relação às mulheres, eu tenho também uma outra pessoa que fez um trabalho fantástico em relação ao futebol feminino, que é o nosso conselheiro emérito Lízias Itapicuru, que conseguiu, né, o apoio da Marinha para permitir que a questão orçamentária não onerasse mais o Flamengo para podermos competir no futebol feminino, né? Nós precisamos dar nome aos bois daqueles que fazem bem ao Flamengo. Então, esse projeto, eu tenho uma consideração especial a esse conselheiro que nos ajudou nesse acordo para que o Flamengo não fosse onerado. Porque eu não sou populista, sabe? Eu não sou demagogo, que é muito legal a gente falar em expansão dos esportes, né? O esporte paralímpico é uma questão sensível que precisa ser olhada com bons olhos, não só no ciclo olímpico, mas permanentemente, que isso é um assunto de responsabilidade social, de inclusão. Então, eu digo que nosso vôlei feminino, né, está aí uma realidade. Então, é preciso ter em mente o seguinte, o futebol é o trem pagador, né? E o dinheiro do futebol sempre foi administrado e gerido tendo uma cota à parte para fomento das outras modalidades, porque houve tempo que o basquete não era autossustentável, que nós não tínhamos sequer um vôlei a disputar em alto rendimento aí a nossa Liga Nacional. Só fazendo uma observação, Marquinhos, rapidinho. Deixa eu só concluir. Então, é necessário e fundamental que, como o regime é presidencialista, quem escolhe aonde é alocado o dinheiro é o presidente. Mas o projeto Anjo da Guarda, sobre a liderança do Alexandre Póvoa, que é um rubro-negro de berço, filho do grande benemérito Póvoa, né, criou uma engenhosa arquitetura para captação de recursos através de incentivo fiscal, que é o projeto Anjo da Guarda. Então, aqui eu dou meus parabéns de público ao ex-vice-presidente de esportes amadores, Alexandre Póvoa, que permitiu que o Flamengo conseguisse arrecadar mais e tornar as nossas modalidades, né, que não sejam o futebol, viáveis. Então, meu parabéns aqui de pé a esse grande rubro-negro que merece toda a atenção. A gente tem aí o Walter Monteiro já, além dele ter se colocado como candidato, ele já trouxe quem vai ser a vice dele, que é a Cláudia Simas, né, que é uma mulher, né, sócia do Flamengo. Eu queria saber se você já tem um nome, né, do seu vice, se tiver, já pode revelar aqui pra gente já em primeira mão, se já conversa com alguém, como é que tá essa situação, porque eu ainda não vi ninguém comentar, né? Bom, esse tema é um tema muito sensível, por isso que eu não quis aqui adiantar, né, as conversas que eu estou tendo de caráter privado, né, sempre colocando o Flamengo em primeiro lugar, né, por isso que hoje eu não tenho condições, né, éticas e condições de apresentá-lo, né? Estou a conversar com inúmeros grupos, alguns já palavrados, aguardando apenas uma formalização, porque eu penso que o processo democrático é fundamental que se faça o que você está a fazer, Túlio. São entrevistas com todos os candidatos para aí sim decidir. Então, como eu sou um democrata, né, não sou ditador, as minhas decisões não são tomadas em gabinete por triunviratos ou diretoria, é sempre importante você ouvir o que o outro tem a dizer, o que o candidato tem a dizer para assim tomar a decisão. Então, todo o processo democrático e sadio a essa oitiva da parte contrária. Isso é uma questão que está intrínseca à minha personalidade. Agora sim, tem uma pergunta que também é do Tomé aqui, mais uma vez um abraço para o grande Tomé, que é a questão do voto à distância, né? Vai lembrar que, eu lembro que o Flamengo da gente já tinha entrado com, levando o projeto para ser votado, né? O Soflá também levou uma emenda e após a pandemia virou lei e acabou agora, faz parte também da Lei Pelé, né? E a gente tem na legislação, foi aprovada de que todas as entidades, né, desportivas, clubes sociais, tenham o voto à distância, e o que aconteceu no Vasco acabou virando até uma jurisprudência, porque no Estatuto do Vasco não previa o voto à distância, mas com a mudança da lei, e aí, lógico, eu
não sou advogado, você entende mais do que eu, mas o Estatuto do Flamengo não está acima da lei, e é isso que briga, inclusive, o Walter Monteiro. Eu entrevistei ele aqui um tempo atrás sobre esse assunto, sobre o voto à distância, porque eles tinham esse projeto, que agora acabou se tornando lei, e a gente estava conversando até isso aqui em off, né, antes de começar o nosso papo, de que essa eleição pode ser completamente diferente, porque vai lembrar que isso a galera, como é que acontece, todo sábado, geralmente, tem lá, vai todo mundo para o clube, todos os candidatos, com seus apoiadores, com camisas, conversam com os sócios, né, a democracia rubro-negra mesmo ali, que ocorre na sede, e esse ano isso pode diminuir bastante, o que diminui, inclusive, até a sua chance mesmo, porque você tem a situação que já está ali com a máquina, e não estou colocando isso até de forma pejorativa, mas está já no clube estabelecido, tem toda a imprensa ao seu lado, e você é o cara que tem que fazer o trabalho de formiguinha, de conversar com o sócio, acaba se prejudicando. Eu queria saber qual a sua opinião, se você é a favor do voto à distância, e se você puder explicar também como é que fica essa questão da lei em si, porque eu conversei com algumas pessoas que dizem que isso não vale, não precisa entrar agora, etc, etc. Ainda há, vamos dizer assim, juridicamente falando, uma dúvida, né? Uma pessoa tem uma opinião, outra, mas eu sou simplista. Se está na lei, está lá, tem que ser daquela forma. Sou a favor do voto à distância, inclusive. Bom, em direito, diferentemente da matemática, que é uma ciência exata, tudo pode ser, né? A interpretação, a hermenêutica jurídica, ela pode nos conduzir a uma conclusão ou a outra. O que nós temos na conjuntura atual é que o Estatuto do Flamengo, né, que é a nossa lei interna, que é a nossa Constituição, que é o livro que nos permite a fazer ou deixar de fazer algo, né, encontra defesa no artigo constitucional, que é o 227, que regula da autonomia autoadministrativa, autorregulatória dos clubes. Porém, a Lei Pelé, quando fala da questão do voto à distância, ela está a albergar, ela está a defender o direito fundamental à saúde, né? Porque nós estamos vivendo uma pandemia. Então, na dicotomia entre direito de autodeterminação dos clubes, dos seus estatutos, assim, regulamentar como deve ser, né? Nós temos o direito à saúde, que é um direito também constitucional, que é a cláusula pétrea. Então, esse é o cenário. Eu penso que o direito à saúde é muito mais importante do que o direito de autorregulamentação interna, né? Mas eu sou um advogado, né, que tem uma opinião. Então, eu produzi um requerimento e um pedido para que nós tenhamos uma consulta externa a um grande jurista, porque eu aqui me comprometo, e os que me conhecem sabem que eu jamais vou à justiça como aconteceu no Vasco. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas já há ameaça. Eu defendi o Flamengo graciosamente e nunca passou pela minha cabeça processar por causa de um tema eleitoreiro, né? Então, eu julgo que a decisão que for tomada internamente, né, vai ser a válida, mas eu digo, nós temos o direito à saúde em razão da pandemia e o direito à autodeterminação. Temos que saber, né, ponderar e, com proporcionalidade e razoabilidade, entender, né, qual é o direito que deve prevalecer, porque nós temos inúmeros eleitores que são senhores, que Deus queira que estejam vacinados a tempo e hora, e essa pandemia não assola apenas as pessoas de idade mais avançada, assola também jovens. Nós temos o nosso bravo Edgar, né, do Conselho Fiscal, que está passando por essa situação, a quem eu envio um carinhoso... Inclusive, deixar um abraço para a família dele, ao nosso bravo Álvaro Aiello, né, da Falange Rubro-Negra, que nós colocamos lá no estádio uma faixa em homenagem a ele. Então, nós precisamos ter essa consciência. Isso é um direito à saúde, isso é um direito fundamental à saúde, que não pode preponderar sobre uma questão constitucional, né, que fala da autodeterminação. Eu penso que o voto à distância já é uma realidade no Flamengo. Nós já votamos no Conselho Deliberativo as contas no ano passado, por e-mail, dizendo sim ou não. Né? Nós votamos no Conselho de Administração à distância. Então, eu não entendo por que a discussão está ganhando essa proporção, se é uma coisa tão objetiva e óbvia. É tão difícil explicar o óbvio, sabe? Por isso que eu acabo a me exaltar com um tema desse, quando nós estamos a falar de direito fundamental à saúde.
É isso, tu colocou assim muito bem essa questão, acho que assim, inclusive eu estava vendo, alguma pessoa falou assim, Túlio, a nossa média de idade hoje dos sócios votantes, pelo menos na última eleição, era de 60 anos de idade, só para a galera ter noção, no universo aí de mais de 10 mil sócios aptos a votar na última eleição. Então a gente tem vamos dizer assim, um grupo de risco muito grande, né, de muitas pessoas, na verdade, no Flamengo, e a gente vivendo, a não ser que haja uma aceleração na vacinação, e a gente vai torcer para isso, para que a gente tenha aquele ambiente democrático do Flamengo. O antigo Merica, que ele falou aqui que ele é da arquibancada, lá o antigo Geraldino, ele está querendo saber aqui, ele mandou essa pergunta várias vezes. Saudações rubro-negras. Um abração para ele aqui, ele pergunta para você o seguinte, qual a importância dos antigos torcedores folclóricos para o Flamengo, né, e na arquibancada também, ele quer saber sua opinião sobre isso. Bom, o processo de elitização do futebol, né, eu digo com o Mundial, que chegou aqui no Brasil com a Copa do Mundo de 2014, com as reformas que foram implementadas já desde o Pan-Americano que tivemos aqui, acabou por precificar o assento num valor muito alto, né? Então você acaba por elitizar e ser um ato excludente com os torcedores do Flamengo, que na sua grande maioria é a massa trabalhadora, é a massa que sempre foi ao Maracanã, vindo do trem da Central, e a sua parte da vida mais alegre era ver o Flamengo campeão da geral. Então, não vou dizer que é viável, né, porque isso precisa ser feito um estudo, né, aprofundado. Isso já foi até discutido sobre a retirada de alguns assentos nas áreas de menor ocupação no Maracanã para tornar popular. Não podemos fechar os olhos também que no estado do Rio de Janeiro nós temos a lei de gratuidade, né, a escoteiros, a maiores de 60 anos, que tem ingresso, né, gratuito no Maracanã. Então, isso é um ponto que a gente também não pode esquecer. Em 2013, quando fomos campeões da Copa do Brasil, com um preço do ingresso caríssimo, nós ficamos em segundo lugar em matéria de arrecadação em todos os tempos do Brasil, né? Nós só perdemos para a final, creio eu, da Libertadores em Minas Gerais, porque lá em Minas Gerais você não tem essa lei que faculta o ingresso gratuito, né? Acho que de menores de 12 anos, maiores de 60, mas essa é a situação do Rio de Janeiro. Mas nós devemos pensar e projetar assuntos de maior inclusão da nossa torcida, porque o nosso maior patrimônio é a torcida, nós não podemos fechar os olhos para ela. Você vai se lembrar, quando o Flamengo foi jogar a final em Lima, né, o preço da passagem foi um verdadeiro caso de polícia, né, em que os valores foram super aumentados em proporções estratosféricas. Então, o Flamengo precisa estar ao lado do seu maior patrimônio, ao lado dos seus torcedores, e muito bem fez a Buser, com a ajuda da Buser, a disponibilizar ônibus aos rubro-negros que ficaram 5 dias para ir, assistiram a partida e depois voltaram. Mas acho que ainda pode ser feito muito mais de matéria de inclusão dos nossos verdadeiros torcedores, que são os geraldinos e arquibaldos, que dentro de toda a questão política brasileira, de fome, de miséria, eles ainda têm como um lampejo de alegria ver o Flamengo vencer. Acho que seria bom comentar, né, a gente, até porque tem relação, eu vi o vídeo, né, que você estava lá na Xerém, tá até aqui comentando, que vocês foram lá na Alerj, e o André Siciliano, que é autor dessa lei, né, que altera o nome do Maracanã, inclusive, um dos caras que ganhou ano passado, né, o título honorífico do Flamengo. Eu já não acho que você deva dar, eu não vou dizer que ele é culpado, mas ele é acusado de peculato, né, ou seja, de colocar no bolso dinheiro público, de fazer a famosa rachadinha, inclusive a maior até, né, 50 e tantos milhões de reais. Eu não acho que o Flamengo deva nada contra o deputado, apesar de discordar dele nessa questão da lei, até porque ele não foi julgado, então eu não posso dizer se seria culpado ou não, mas eu não acho que o Flamengo deva se aproximar de pessoas que estão com esse tipo de problema na justiça. Inclusive, para ser candidato à presidência, tem que ir lá apresentar um nada consta, né? Se tiver uma paradinha lá, você não pode nem ser candidato do Flamengo. E aí permite homenagear um cara que está encralacado na justiça. Eu queria que você comentasse sobre isso, não só ele, mas a gestão, ela
deu títulos honoríficos, não teve nem o evento, porque o negócio ficou feio, né, as críticas, para várias pessoas ligadas ao governo federal, e aí não é questão de ser ou não o governo federal, ser de esquerda, de direita, amarelo, centro ou não. Eu acho que é porque, por exemplo, em 2019 o Flamengo deu um título honorífico ao vice-presidente Mourão, mas foi só ele que era ligado ao governo. Então, assim, é até uma coisa, um rubro-negro, ele faz questão sempre de aparecer com a camisa do Flamengo, com a máscara e tal. Então, beleza, você vai lá e até dá, apesar de entender que ele nunca fez nada pela nossa história, né? Ele, o André Siciliano, até porque você vai entregar isso, por exemplo, acho que Dona Zica, aproveitando que está falando dos torcedores folclóricos, Dona Zica, o próprio Merica, Cláudio Cruz, Moraes, é que deveriam receber um título honorífico do Flamengo, ou a não ser, por exemplo, lá o membro do Conselho de Futebol, que não tem 5 anos de serviços relevantes serviços prestados ao Flamengo, e é uma briga que eu tenho pela transparência disso, né? Não tem 5 anos, e ganhou a emerência do Flamengo, que também não é um processo transparente, sou contra isso também. Eu acho que a pessoa tem que ir lá, contribuir o tempo lá, como está no estatuto, é merecido, vai ganhar, vai ter os votos e tal. Eu queria que você falasse a questão disso, do Flamengo ficar se ligando à questão política com o André Siciliano, e mostrando até que não tem partiditarismo, galera, que o André Siciliano é do PT, então assim, tá todo mundo no mesmo bolo aqui. Dando títulos honoríficos a várias pessoas do governo, a um deputado que está envolvido em questões de corrupção. Como que você vê isso? E aí você pode aproveitar também e falar dessa questão do Maracanã. Brevemente, a gente está terminando já esse papo, que está, inclusive, maravilhoso. Bom, eu também estou achando demais. Falar sempre de Flamengo é bom. A questão do título de sócio honorário que você falou, das pessoas vinculadas à política, é uma proposição uma proposição do Conselho Diretor. Né? O Conselho de Grande Benemérito, ele aprova ou não uma proposição do Conselho Diretor. Não é? Então, eu tenho visto o Flamengo circular pelos gabinetes em Brasília, pelos gabinetes do Rio, e não obter sucesso na aprovação da medida provisória da lei do mandante, que seria um tema muito importante para a nossa captação de receita através da televisão. O Bolsonaro emitiu, né, a medida provisória e não tivemos, eu acho que, articulação ou força no Congresso para validá-la. Né? Então, não adianta o Flamengo ter maçanetas a abrir portas do Congresso e a gente não conseguiu o êxito fundamental, a aprovação desse tema que é muito sensível. Então, eu digo o seguinte, a questão dos títulos de sócio honorário é indicação da diretoria. E a questão do sócio emérito, ele apresenta ao Conselho de Grandes Beneméritos um currículo que é aprovado ou não, por maioria. Né? Eu sou benemérito do clube, eu precisei estar na defesa do Flamengo dos tribunais durante 10 anos, eu tenho calhamaço de documentos de todos os processos que eu defendi o Flamengo, sempre de forma graciosa, né? Desde quando eu me formei advogado, eu sou do tempo do TJD e do STJD, que você não precisava sequer ter OAB para defender o clube. Né? Aí houve uma alteração no CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e através da OAB, da qual eu faço parte do Conselho Federal, né, na Comissão de Direito Desportivo, a exigir, né, a presença de um advogado para defender o clube. Então, o que acontecia? O Flamengo é um clube de dimensões, né, majestosas, o maior clube do mundo, no meu ponto de vista, então sempre tivemos, né, advogados, né, meu pai desde 1976 a defender. E tínhamos também clubes menos favorecidos que não tinham advogados e mandavam despachantes, né, fazer uma defesa, e a defesa acabava sendo, na verdade, um verdadeiro libelo crime acusatório. Então, houve essa alteração legislativa a exigir a presença de advogado para a defesa dos clubes dos tribunais esportivos. Isso é o tema que eu falo, né, da minha biografia, quando eu sou eleito pelo Conselho dos Grandes Beneméritos, o benemérito mais jovem da história do Flamengo. Em relação ao André Siciliano, eu gostaria de aqui deixar registrado que eu fui recebido por ele numa rápida conversa para tentar retroagir a aprovação desse projeto na LERJ. Por quê? Por quê? Quando eu passo a defender o Flamengo num processo em que o Pelé, na figura da sua pessoa jurídica, Pelé Esporte, processa o Flamengo numa causa que tem um valor de 6 milhões de dólares em valores históricos de 2002. Isso é um assunto público, é um processo público. Sim. Não estou aqui a fazer em confidência, não estou aqui a tornar público assunto de caráter interno. Isso é um processo público, qualquer pessoa pode entrar no site do Tribunal de Justiça e ver.
existia, você vai lembrar bem, a Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. Sim. E a Pelé Esportes era detentora desses direitos de transmissão. Então, quando essa Copa é extinta, e aí a Conmebol cria uma nova competição, que foi a Copa Mercosul, o Pelé ajuiza essa ação sob a alegação de que ele detinha os direitos do torneio anterior e que o Flamengo, ao vender os direitos de transmissão da Conmebol, devia ressarcir a Pelé Esportes em valores históricos de 6 milhões. Então, a partir dali, compreendo que na minha posição de advogado nós estamos, às vezes, em lados opostos, mas nunca em lado oposto ao Flamengo. Então, eu digo, o Pelé ajuizou essa ação através da Pelé Esporte e, graças a um trabalho árduo, liderado pelo meu pai, por mim e por meu irmão, nós conseguimos ganhar a causa em primeira instância, em segunda instância e em Brasília, né? E, graças a Deus, o Flamengo não teve que pagar esses 6 milhões de dólares à Pelé Esporte. Então, um estádio que hoje é administrado pelo Flamengo vai ser nominado com a pessoa que o processou. Então, isso é um assunto que eu trato como um tema pessoal, porque eu vi o que o Pelé quis fazer com o Flamengo na pessoa da sua empresa Pelé Esporte, ao tentar vencer uma questiúncula que girava em torno de simplesmente 6 milhões de dólares. Então, eu preciso registrar isso para que a gente não esqueça, né, quem são as pessoas que tentam se beneficiar do Flamengo indevidamente. E só por a título de curiosidade, o que o deputado falou para você lá no encontro? O que ele justificou dessa mudança? Ele deu até uma entrevista, inclusive a Giovana Marcondes, lá do Coluna do Fla, companheira de trabalho também, fez uma entrevista com ele tentou justificar lá de algumas formas essa ideia que ele deixou claro que mesmo com o veto lá do governador, se caso ele vete, né, o Ministério Público já entrou já também solicitando, recomendando que seja vetado, ele falou que vão derrubar o veto, né? Ou seja, ele quer problema mesmo, não quer cara, uma coisa assim tão impressionante, que todas as camadas da sociedade, vou dizer assim, do Rio de Janeiro, não estou nem falando dos torcedores de fora, porque teve uma manifestação na internet gigantesca, são contra. A imprensa, torcedores de todos os clubes aqui do Rio, não só do Flamengo, mas Vasco, de Fluminense, de Botafogo, todo mundo foi contra, outros políticos também, dirigentes, presidentes de clubes também, alguns se manifestaram, todo mundo foi contra, e o cara mesmo assim, eu tô curioso para saber o que ele falou para você naquele dia lá que você fez até um vídeo lá em frente à Alerj. Eu não fiz vídeo nenhum, o pessoal que estava lá que fez, geralmente eu não costumo postar esses temas que são tratados em gabinetes com toda a cordialidade e ética. Mas o que eu posso lhe afirmar é que, em conversa com o deputado, ele me disse que com a concessão do Maracanã, através de uma licitação que vai ser pública, espero que o Flamengo seja vencedor, que se habilite para ter êxito nessa licitação e ter o Maracanã como seu estádio administrado pelos próximos 35 anos, que eu penso que o edital vai ter uma concessão de 35 anos. Isso é fundamental. O Flamengo não pode perder essa licitação para administrar o Maracanã. Então, o que ele me contou em poucas palavras foi: quando sair a concessão, e se o Flamengo ganhar, vocês podem vender o naming right e colocar o nome que vocês quiserem. O que é mentira, porque o próprio projeto de lei veta isso. A única coisa que você pode alterar é de estádio para Arena Rei Pelé. Você não pode nem mudar o nome também. O que eu também, assim, isso para mim não faz a menor diferença a questão do name right, que a gente não está discutindo o direito de vender name rights ou de mudar o nome de name right, que vai ser Maracanã pro resto da vida, a gente sabe disso, né? Mas foi basicamente isso que ele me falou, que o Flamengo poderia, ou qualquer outro vencedor da licitação, poderia vender o naming right. Só deixar aqui que quem fez o vídeo, na verdade, que eu tô falando que falou da sua presença lá, foi o Paparazzo, então eu vi o vídeo lá e falou, sim! O Marco tá aqui e tal, para deixar... Essa mídia independente é fundamental para uma construção de um Flamengo maior, de um Flamengo plural, de um Flamengo que possa ouvir as massas, possa ouvir o povo, né? Uma mídia, né, comprometida com a causa rubro-negra, não uma mídia parcial que ora vai ter um interesse empresarial a defender ou a expurgar qualquer
outro tema. É isso, e ó, eu vou só lembrar que a galera, depois dessa entrevista, a gente está colocando hoje aqui no Twitter, ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/canal Ser Flamengo, então a galera quiser se inscrever lá, esse ano, como eu falei, a cobertura da eleição feita por mim vai ser um pouco diferente, até agosto eu vou estar aqui aberto para conversar com os pré-candidatos, depois vai estar também em todos os agregadores, até estar aqui, ó, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, tudo. Vai estar lá também essa entrevista em formato de áudio também, a gente vai trabalhar nela. E também aí no serflamengo.com.br, a galera que quiser me encontrar, @poetatulio nas redes sociais, todas elas. E agora eu quero saber de você, Marquinhos, onde a galera pode trocar uma ideia contigo, rede social, pode botar, se vai vir site também. E eu sempre termino minha entrevista pedindo para que o entrevistado deixe um recado para a Nação Rubro-Negra. E eu quero, antes disso, te agradecer por essa oportunidade, te desejar boa sorte, dizer que o nosso canal aqui está aberto para qualquer tipo de divulgação sobre a campanha, porque mesmo tendo uma cobertura diferente, eu vou estar ligado na campanha, noticiando os bastidores, né, da eleição do Flamengo, desse pleito eleitoral, que muito nos interessa, porque diz muito do nosso futuro. Agradecer quem nos acompanhou aqui ao vivo e quem vai nos acompanhar depois, seja em áudio, seja em vídeo também. Um abração e saudações rubro-negras a todos. A bola está contigo, vou te colocar aqui na tela. Bom, as minhas redes sociais estão abertas, eu não tenho nada a esconder da minha vida, é um livro aberto. Meus telefones, né, o meu telefone celular e do meu escritório estão nas minhas redes sociais, então eu estou aqui completamente... Qual é a arroba que você usa nas redes? Qual a arroba que você usa nas redes? Eu tenho meu Facebook, tenho meu Instagram, tenho meu Twitter. Ó, no Twitter aqui, ó, a CEF, com dois S e dois F. Marco, isso aí. Eu estou aí nas redes, aberto a propostas, a sugestões, porque é importante sempre ouvir. O Flamengo não pode ter as suas decisões tomadas, né, por poucas pessoas. A democracia é fundamental para uma decisão correta, para uma guinada, né, rumo à vitória não só em campo, nas quadras, nas piscinas e nos tatames, e também a vitória fora de campo, na gestão financeira responsável, que é fundamental, né? Você acabou de me falar que o Flamengo estava deficitário, né, em relação aos esportes amadores em 20 milhões, né? Mesmo um projeto Anjo da Guarda que merece ser reforçado, que merece, né, ser publicizado para que nós podamos arrecadar cada vez mais, né, em fomento a atividades que têm obrigação estatutária. O remo é a nossa origem e merece um carinho especial, que hoje é liderado pelo senhor Raul Bagatini, um grande vice-presidente, uma figura acima do bem e do mal. Então, eu digo para vocês que estou aberto a sugestões, estou a elaborar meu plano de governo, já tenho ideias, né, pré-estabelecidas, e como diz a música do Raul Seixas, eu sou a metamorfose ambulante, então é preciso você ouvir para decidir. O Flamengo não pode ser governado por poucas pessoas, por um triunvirato, ou precisamos ouvir. Então é isso, galera. A gente volta depois. Marquinhos, ó, quando tiver plano de governo, tiver tudo, vice-presidente, vai me passando para a gente ir noticiando aqui para a galera. O Abenunes aqui, que é o Arthur Butter, o vídeo vai subir logo para o YouTube. Perdi o começo. Vai sim, vai subir para o YouTube. Eu gostaria muito de finalizar, relembrando que em 2014, quando o Flamengo é campeão estadual, com aquele gol maravilhoso contra o Vasco de empate do Márcio Araújo, né? Eu fui o advogado do Flamengo nos tribunais, porque no último ato de gestão do Roberto Dinamite foi impugnar aquela partida para que ela não fosse homologada pela federação. Então, como eu digo e repito, como eu não sei vestir o meião e a chuteira e ir para campo jogar, eu botei meu terno e gravata e fui para o tribunal na companhia de dois grandes rubro-negros do Soflá, que é o Bruno Barqui, né, e o André Valone, me acompanharam. Eu fiz questão de chamá-los ao tribunal, fiz a sustentação oral após o advogado Vasco. Graças a Deus obtive êxito. O título do Flamengo estadual de 2014 foi homologado e podemos receber a nossa premiação. Então, eu guardo esse processo com carinho, que foi o meu pontapé inicial para a grande vitória, né, que foi aquele campeonato estadual de 2014, e esse julgamento contém com a presença desses dois grandes rubro-negros advogados
do Sócios pelo Flamengo.